Eu viajei bastante aí nos sábados do mês passado por conta dos compromissos do mandato. Calma, nós estamos com um probleminha, não te afoba, Tamara. Agradecer a Tamara, que está aqui conosco, o Anderson, o Silvio Silva, que é o cara mais chato do Twitter, que é o nosso convidado agora permanente para esse bate-papo de sábado. E avisar que nós estamos no Twitter, no Marcelo _Ramos, e agora tem a inovação. Mostra a Tamara aí. Você também pode acompanhar o programa pelo justin.tv/Marcelo Ramos 40. Então, nós estamos também. Você pode acompanhar também o programa por vídeo, via internet. Então, mande a sua pergunta ou pelo Twitter, ou pelo Facebook, ou pelo justin.tv/Marcelo Ramos. Bom dia, obrigado, Tamara, que foi pega de surpresa aqui para fazer o nosso programa. Bom dia, Silvio. Valeu, Japa. Enquanto a gente vai se ajeitando aqui, a Tamara vai botar uma música para nós. Bom dia a todos. Tamara, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. A Tamara começou com estrada, Cidade Negra, e nós vamos falar aqui justamente sobre estrada, né, Silvio? É isso aí. Vamos falar sobre a construção do corredor ecológico, do corredor exclusivo de ônibus da Avenida das Torres, que é uma proposta, um projeto do governo do Estado que teve audiência pública na última quinta-feira. Vamos falar sobre a duplicação da M10, que também é uma proposta do governo do Estado, teve audiência pública sábado em Randuba, e vai haver outra segunda-feira em Manacapuru. E também a Dilma, né, que vetou a emenda da nossa bancada, anunciada aí com muita pompa a construção da nova ponte, da ponte sobre o Rio Solimões. E o Silvio vai explicar para a gente que história é essa de que andaram à busca de um prefeito em Manaus. Né? Acabou assumindo o quinto na ordem sucessória, nosso amigo Marcelo Minique. E antes de começar, Silvio, eu quero dizer uma das coisas mais engraçadas que eu já vi no Twitter nos últimos tempos, que o Marcelo me tweetou assim: estou assumindo a prefeitura. Quem tiver uma sugestão do que eu possa fazer nesses 4 dias, por favor, mande para mim. E o nosso gênio, o Helder Silva, disse: renuncia, Marcelo. Essa sugestão eu queria receber. Mas bem, Silvio, primeiro, essa história do corredor do Mingu, né? Eu tive audiência pública do corredor exclusivo de ônibus da Avenida das Torres. O governo vai prolongar 11 quilômetros a Avenida das Torres. Já vou responder uma pergunta que me fizeste no Twitter. Não vamos fazer corredor na primeira etapa. Então, na verdade, só vamos fazer na ampliação. São 11 quilômetros e algumas coisas me preocuparam muito. As paradas de ônibus têm a mesma lógica do expresso, são no canteiro central da via, portanto, na faixa da esquerda é o corredor exclusivo, e não há previsão de passarelas. Portanto, em 11 quilômetros serão, eu perguntei ontem, serão 16 sinais, 16 semáforos. E uma pista que teria uma velocidade boa, tanto para o trânsito como para os ônibus, acaba sendo absolutamente incoerente você colocar 16 sinais nessas vias. Fora isso, nenhum ônibus em Manaus, desses 500, 600, 700, sei lá quantos que entregaram, nenhum desses ônibus tem porta do lado esquerdo. Então, eu quero saber como é que vai ser quando entregar esse corredor, que ônibus que vão trafegar nessa via. E os ônibus que têm porta do lado esquerdo, que são os articulados, as portas são na altura daquelas paradas do expresso. Portanto, o cidadão vai ter que pular para conseguir descer do ônibus. Me parece que há muitos problemas. Eu espero que o governo tenha bom senso de ouvir a sociedade e adequar o projeto. Não é isso? Marcelo, primeiramente, bom dia. Quero dar um bom dia para a galera do Twitter, para a galera que acompanha no 87.9. Estou pegando esse desafio aí com o Marcelo. Não sou muito de falar, sou mais de escrever. Mas imagina se ele fosse de falar, só escrevendo ele já perturba os outros como perturba. Então, Marcelo, eu também fiquei muito surpreso com essa. Bom, a primeira surpresa é que não vai ter corredor na primeira etapa. Né? Então, pensaram somente na segunda. A outra surpresa é colocar as paradas do lado esquerdo e não ter porta dos ônibus do lado esquerdo. Me lembrou muito o episódio da ponte, que pensaram na ponte, não pensaram na eliminação da ponte. Né? Então, você vê que não tem muito cuidado as pessoas. Lembra muito também agora essa questão da Dilma, que a gente vai falar depois, que a Dilma pega e declara que, falando das palavras da Dilma, trata-se de empreendimento de grande porte, que não possui estudos prévios de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social,
necessário a sua implantação. Então, os caras simplesmente querem lançar um projeto, querem fazer, mas não fazem os estudos adequados, né? Não preparam as coisas direito. Exatamente. Então, nós vamos acompanhar todo esse debate. Acabou que o debate do corredor exclusivo de ônibus da Avenida das Torres ele foi muito contaminado pela questão ambiental, porque ele vai cortar parte do Parque Samaúma, que é um parque que fica ali na Cidade Nova, há uma mobilização muito grande da comunidade, mas eu acho até que as medidas ambientais, nós já estamos as questões ambientais contaminaram o debate, mas eu acho até que as medidas compensatórias propostas pelo governo são absolutamente razoáveis. O governo vai usar 2 hectares de uma faixa do parque, ou seja, não vai dividir o parque no meio, é uma parte em cima do parque, e propõe como compensação anexar ao parque 4 hectares de área verde contínua ao parque, além de outras medidas compensatórias de melhorar o ambiente. Então, acho que não deve ser isso um empecilho para impedir a construção do prolongamento da Avenida das Torres. Também tem a questão da feira que tem lá, e aí não tem jeito, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Se o preço for ter que desapropriar a feira, que a feira seja desapropriada e que se encontre uma alternativa econômica para aqueles trabalhadores que estão lá. E nós vamos, na Comissão de Transporte da Assembleia, fazer um debate específico sobre aspectos técnicos de transporte e trânsito desse prolongamento, que foi o que não aconteceu na audiência pública, porque havia uma grande mobilização em defesa do parque e em defesa da feira. Isso acabou tomando conta da pauta da audiência pública, o que eu penso que foi um prejuízo. Mas nós vamos voltar a esse debate. Quem acompanhou aí durante a semana, nós fizemos um debate no Twitter e lá pelo Justin TV sobre essa questão do corredor da Avenida das Torres. Mas você estava falando aí da ponte, Silvio. O Amazonas construiu uma ponte Manaus-Iranduba, licitada por 500 milhões de reais e entregue por 1 bilhão e 100 milhões de reais. E agora conseguiu incluir no PPA, no Plano Plurianual do Governo Federal, a construção de uma nova ponte, a ponte sobre o Solimões, mas, ao incluir recursos para essa obra no orçamento de 2010, a presidente Dilma vetou e a nossa bancada pagou mais um grande mico. Né? Eu vi que ontem, quando eu vi a notícia, aí eu vi o senador Eduardo Braga online. Os objetivos do Amazonas sejam alcançados, senador, mas então o senhor concorda com o veto da presidente? Se houver amanhã nós estaremos ao vivo na rádio, na cidade. Não respondeu. Não responderam uma pergunta muito simples. Como sempre, né? Na verdade, a nossa bancada federal quase toda, na verdade, quase todos os políticos são poucos que o caminho do Twitter é o caminho de ida e volta. Né? Eles gostam muito de falar e gostam um pouco de ouvir e responder as perguntas das pessoas. É um pouco conveniente. Isso é uma pena. Mas eu tive ontem na audiência pública também da M10, da duplicação da M10, a Manuel Urbano, que liga Manaus a Iranduba, Novairão e Maracapuru, e também muitas preocupações. Não há previsão de passarela nem de lombada nas áreas urbanas da pista, o que é algo muito perigoso. E para entrar em Iranduba vai ter um retorno. É a única pista da esquerda que tem que pegar a mão da direita para conseguir dobrar para Iranduba, tudo por isso, para não fazer uma passagem de nível que seria o absolutamente razoável ali naquele trevo da entrada de Iranduba. Me lembra, mas também, Marcelo, a entrada da ponte ainda compensa, né? Exatamente. Não pensam no todo. Né? Eu só espero que não façam ali na entrada de Iranduba também um monumento à duplicação da ponte, que custa 5 milhões e meio de reais, como aquele que fizeram na entrada da ponte. O pior é ter que fazer e depois ter que derrubar, né? Não derrubaram. Deveriam ter derrubado, o prejuízo seria menor. E também preocupado em relação à M10, que a licença de instalação do IPAAM foi dada antes de ter o edital da obra. Eu, inclusive, questionei isso lá, coisas que só não tem o edital da obra, não tem tem algumas áreas da duplicação vai ser feita do lado direito, outras do lado esquerdo, e, infelizmente, o IPAAM já concedeu a licença de instalação. Eu já pedi conta desse processo e vamos tentar tomar providências. Então, são 2 grandes obras que estão acontecendo no Amazonas. A obra do prolongamento e do corredor exclusivo é uma obra importantíssima para Manaus. Ninguém pode perder de perspectiva, porque ela vai criar uma alternativa à Tor 4. Hoje você tem
Constantino Neri, Djalma Batista, Recife, Paraíba, tudo desembocando na Torquato ali a partir da Assembleia Legislativa. Então você tem 4 vias que jogam para uma só. O prolongamento da Avenida das Torres vai dar uma alternativa para a Zona Norte e também dá uma alternativa para a Zona Leste, que só tem aquela estrada ali próximo que passa na frente do Coroado. Portanto, é uma obra muito importante, mas que tem que ser bem executada para não acabar criando um grande trambolho como foi o Expresso. Eu registro que o engenheiro que está preparando o projeto dessa obra é o mesmo do Expresso. Eu até perguntei para ele na audiência pública se ele não tinha aprendido com os erros cometidos no passado. Parece que não. Vamos ouvir uma música, dar um susto na Tamara, e daqui a pouquinho a gente volta para contar essa história aí do teu artigo de que Manaus foi prefeito. Essa política eu sempre esqueço isso aqui, agora vamos lá. Você acompanha a Vox FM pelo site www.voxfm.com.br, também frequência aberta aqui na zona centro-sul e adjacências pela frequência 87.9. Pode entrar em contato conosco pelo telefone 3342-6804. Vox FM, música e informação na medida certa. E também o nosso programa você pode acompanhar pelo justin.tv/Marcelo Ramos 40. Daqui a pouco toda a Vox estará no justin.tv e a Tamara vai ter que vir para cá. Mais bonita ainda, toda arrumadinha e tal. Mas, Silvio, como é essa história, Silvio, de Manaus sem prefeito? O prefeito viajou, vice não tem, o presidente da Câmara viajou, o primeiro vice-presidente da Câmara viajou e assumiu o Marçano Mick. Ontem falei com ele, liguei para ele, desejei boa sorte, isso de qualquer forma é importante na vida de qualquer político, e ele me disse o seguinte: eu sou o prefeito, estou aqui na sala do prefeito, na cadeira do prefeito, estou despachando e até o prefeito voltar, eu sou o prefeito. Então, animado, Marcelo Mitar. Antes de passar para o Silvio, eu quero agradecer aqui meu amigo Paulinho Peixe. Eu brinco com ele, de brigar com ele é perigoso, porque o cara era brabo só. Mas mandar um abraço aí para o Paulinho Peixe, que é um cara que eu conheço já há muito tempo, e ao Jackson, que também estão acompanhando o nosso programa. Mas como é que é, Silvio, essa história da... Também teve um negócio da lei orgânica, o texto da lei orgânica no site da Câmara era um, no site da Prefeitura era outro. Explica essa história aí. Então, Marcelo, de manhã, quando eu liguei o rádio, aí fui pego surpresa, Massami é prefeito. Aí eu, caraca, Massami. Aí eu fui pesquisar, computei, a Amazônia ninguém sabe onde está, pergunta às pessoas, as pessoas não dizem onde ele está, então ninguém sabe se ele está em Paris, Miami, Tarumã, ninguém sabe. Aí, acho que quiseram falar alguma coisa, falaram que estava em São Paulo. Mas enfim, não tem vice-prefeito, né? O vice-prefeito era o Carlos Souza, que renunciou o mandato de deputado federal para ser candidato na chapa do Amazoniano. Quem souber por aí, quem entrou no lugar do Carlos Souza quando ele renunciou, avisa pra gente aí pelo Twitter, pelo Facebook, que nós não estamos conseguindo lembrar aqui. Quando o Carlos Souza renunciou. É porque ele é tão importante no Congresso Nacional e quem o substituiu também foi tão importante no Congresso Nacional que a gente não consegue nem lembrar. Então, aí o Carlos Souza renunciou para virar vice do Amazoniano. Não sabe, não aguentou, renunciou para o vice-prefeito e voltou a ser candidato a deputado federal. Então, Manaus não tinha vice. Quem deveria assumir era o presidente da Câmara, que estava de férias. O seu vice ia assumir, se tivesse Manaus também não estava. Aí surgia esse dilema: quem era o prefeito? Eu estava ouvindo a CBN, e o Ronaldo Tiradentes e o Marcos Santos estavam entrevistando algumas pessoas lá e disseram, se basearam. Estava dando um mexãozinho aqui para a CBN, né? Se basearam na Loman, e que na sequência era o juiz mais antigo. Consultaram inclusive o secretário de Cultura, Roberto Braga, que confirmou que era o juiz mais antigo. E eu fui fuçar e realmente... Porque o Roberto pensou com a lei orgânica ainda da época que ele era vereador. Ele só esqueceu que ele já não é vereador há 30 anos. Aí eu fui fazer umas pesquisas e achei a Loman, achei o artigo 75, e exatamente isso. Aí eu escrevi um post no meu blog, inclusive, para quem não conhece ainda, é parcialmenteimparcial.wordpress.com, e sentei em cima disso. E fui na corda, né? Achei que realmente era o juiz.
o juiz mais antigo que estava assumindo como prefeito, e que o Massami não estava no cargo corretamente. Mas, no decorrer do dia, foi uma observação da doutora Maria Beniga, perguntando de onde que eu tinha consultado, né? Falei qual era a minha fonte da UMAN, e ela foi informada que no site da Câmara tinha uma outra UMAN, que o artigo, esse parágrafo único, era diferente, que dizia que depois do vice da Câmara, aí vinha secretário, chegava, tinha tanta gente para serviço, tanta gente para assumir. Eu achei muito estranho, mas, bom, confiei, era uma versão mais atualizada. Fiz um post de errata no blog, justificando o meu erro, né? O site da Prefeitura tinha uma versão da lei orgânica e o site da Câmara tinha outra versão. Eu fui pela mais atual. Mas, no começo da noite, o ex-prefeito Serafim Corrêa deu uma ajuda, fez um comentário no blog, e disse que o que está valendo realmente é o que está no site da Prefeitura. O que está no site da Câmara era uma proposta, foi feito um ADIM e foi julgado como inconstitucional. Então, o que está valendo de fato é o que está no site da Prefeitura, né? E que o Massami Nick é prefeito sim, mas não por ser segundo secretário, por ser segundo vice-secretário, mas por ser o presidente da Câmara em exercício. Prefeito de Manaus por 4 dias. E tem uma polêmica aí no Twitter, o que pode ser feito em 4 dias como prefeito. Mas animado o Massami está, porque eu falei com ele, ele estava bem animado. Mas isso é interessante, todo mundo foi surpreendido, né? Um cidadão acabou perguntando, mas o Massami é candidato a prefeito? Eu disse, não, ele não é candidato a prefeito, ele é o prefeito. Ele é o prefeito hoje. Então é isso. Já pensou em Manaus. Vamos lá. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Agradecer aqui o Sérgio Félix, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook. A Aline Vasconcelos. Para quem não lembra da Aline, a Aline é a minha funcionária que foi sequestrada na semana passada num sequestro relâmpago, passou um sufoco danado. E eu vejo aí um esforço da Secretaria de Segurança Pública, mas muito longe do ideal ainda. Todo dia que eles prendem o bando que está assaltando o posto, no outro dia assaltam outro posto. Assaltaram aquele posto lá, saiu o vídeo no Fantástico, aí está presa a quadrilha que assaltou o posto. Aí assaltaram aquele do lado do shopping. Então, ou tem várias quadrilhas que assaltam o posto, ou então estão prendendo as pessoas erradas. Diga aí, Silvio. Marcelo, acho que também vale lembrar que quinta-feira vai ser a conversa sobre segurança pública, né? Exatamente. Lá no Twitter, Marcelo Ramos, e também no Just.tv. Foi muito bacana aquela experiência. 91 pessoas acompanharam aquele nosso bate-papo sobre o corredor, muita gente perguntou, foi muito legal. Mandar um abraço também para o Ronaldo Júnior, que também está acompanhando aqui pelo Facebook. E daqui a pouco a gente manda mais abraço. Mas, Silvio, eu queria ouvir tua opinião, eu já emiti a minha também, sobre uma outra polêmica que tomou conta aí das redes sociais na última semana, que foi a polêmica sobre o José Aldo. José Aldo manteve o cinturão numa luta bonita, né, uma vitória até surpreendente no finalzinho do primeiro round, mas tinham muitos amazonenses indignados porque ele não se abraçou na bandeira do Amazonas, não agradeceu o Amazonas no final da sua entrevista. Eu fui elogiá-lo lá, estamos até organizando uma homenagem para ele aqui na Assembleia Legislativa, e alguns estavam indignados, dizendo que ele cariocou, que não é mais amazonense, que é uma vergonha isso. Eu discordo. Só o Galvão Bueno falou pelo menos 5 vezes Manaus no início da transmissão. Só isso já seria um grande pagamento para o povo do estado do Amazonas. E o Aldo é amazonense, o coração que bate no peito dele é amazonense, a história dele foi construída aqui, e eu acho que ele merece todas as nossas homenagens pela luta dele, por ser o atleta que ele é. Aí eu não entro nem no esporte que ele pratica, tem seus defensores, pessoas que gostam, tem muita gente que não gosta, mas ele merece todas as homenagens do povo do Amazonas, e é uma grande bobagem, na minha opinião, ficar criticando Aldo, porque ele não disse eu sou do Amazonas, dou parabéns para o Amazonas.
uma empresa só do Amazonas patrocina o José Aldo, de um amigo dele, do Fabrício, que era até meu amigo, meu vizinho ali na Prudente de Moraes, no São Pedro. Ninguém mais patrocina. O governo nunca ajudou, a prefeitura nunca ajudou. Então, o povo torce muito por ele. O José Aldo é um grande amazonense que, na minha opinião, merece as nossas homenagens. Acho que só foi muito rigoroso cobrar o José Aldo desse jeito. Tem um momento lá, a adrenalina tá vindo. O cara entra no ringue pilhado. O cara entra no ringue com o treinador, ele falando no vídeo, que esse cara quer acabar com a sua carreira, quer acabar com a sua vida. Essa é a luta, tal, tal. Aí o ginásio, todo mundo gritando o nome do cara. Aí o cara vem, estava numa situação difícil, conseguiu reverter a situação, ganhou a luta brilhantemente e queria que lembrasse. Não sei, a cabeça do cara tá mil. Então não dá para ser tão rigoroso com o cara assim. Eu também acho que isso tem que ser levado em consideração. Aquele momento ali de euforia, correu para a torcida. Até a bandeira do Flamengo ele pegou e jogou. Né? Só por isso ele já deveria ser homenageado. A atitude só por esse fato, ele já deveria ser homenageado. Porque pegou a bandeira do Flamengo, quando viu que era do Flamengo, ele jogou fora. E também porque esqueceu de vestir a camisa do Flamengo no final. O dinheiro comanda, só por isso ele já deveria ser homenageado. Rapaz, ele testou o meu amor pelo Amazonas quando assinou o contrato com o Flamengo. Mas tudo bem, meu amor pelo Amazonas é maior que pelo Vasco. Pode lembrar que até a atitude dele de correr para a galera já foi algo errado, algo fora dos padrões, que numa situação comum ia. Na verdade, sofreu uma crítica do Dana White, mas foi. Na verdade, sofreu, né? Ele amenizou, mas ele disse: eu não gosto de atletas que fazem isso, mas eu entendo, foi no momento e tal. Mas ele chegou a criticar, dizendo que não gosta de atletas que correm para a torcida. Manda ele pegar uma mãozada daquela ali para ver se quando ele der ele não corre também. Eu não sei se ele já lutou, né? Mas bota ele no ringue para pegar a mãozada com aquela turma. Que aquela turma pega para ver se não enche de euforia no final. Mas é isso, vamos tocar mais uma música e daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com Revista Política, que o Cláudio já rebatizou de Entre Amigos, então já vai mudar. Semana que vem nós vamos ter outra vinheta, o programa já tem outro nome, já vai mudar tudo. O Silvio vai estar aqui de vez em quando, porque como eu viajo sempre, quando a Assembleia volta, muitas vezes sábado eu não estou em Manaus, o Silvio vai tocando aqui e outras pessoas. E você que tiver um problema na sua comunidade, que quiser vir aqui no sábado, só a gente combinar durante a semana pelo Twitter ou pelo Facebook. Quero mandar um abraço aqui para o Ednilson Souza, que é uma liderança da Polícia Militar, e aproveitar, antes de passar para o Cláudio, para falar que o governo tem que parar com essa enrolação com a Polícia Militar e com a Polícia Civil do Estado do Amazonas. O governo tem feito um grande investimento em equipamento, em viaturas e não sei o quê. Se tiver o melhor equipamento do mundo, mas tiver policial, civil e militar, mal remunerado, com baixa autoestima, sem vontade de trabalhar, vai dar no que está dando, que é em nada, que é o caos absoluto na segurança pública no Estado do Amazonas. A Polícia Militar está à beira de uma greve, a Polícia Civil não entrou em greve porque foi manipulada pelo governo, que foi lá na Assembleia, prometeu encaminhar a lei para a Assembleia Legislativa, desmobilizou a greve e depois não encaminhou a lei. A Polícia Militar tem uma promessa de lei de subsídio desde o ano passado, até agora não enviou nada, e o projeto de lei de subsídio que foi apresentado aumenta em R$100 o salário e aumenta em 150 o desconto de previdência, ou seja, o cara vai ganhar menos do que ganha hoje. Portanto, o governo tem que parar com essa brincadeira com a segurança pública e precisa imediatamente resolver esse problema salarial da Polícia Militar e da Polícia Civil. Da mesma forma, os médicos entraram em greve, um movimento que era pequeno, tem crescido a cada dia, o governo mantém uma atitude intransigente de não negociar, parece que vão esperar parar tudo, porque o movimento está crescendo para negociar no caos, para negociar numa situação difícil, para negociar com a população sem atendimento. O governo tem que assumir as suas responsabilidades. Infelizmente, o nosso governador tem demonstrado uma absoluta fraqueza e despreparo para comandar os rumos de um governo tão grande como é o Estado do Amazonas. Mas, Cláudio, eu aproveito isso, você está bronzeado aqui, andou pegando um sol nordestino, voltou meio disfarçado aqui, ainda tá, parece que saiu para ir para a praia hoje. Acho que foi um instinto, o Cláudio saiu ainda para ir para a praia. Como é que está lá pelo Nordeste, Cláudio? Você passou por Pernambuco, Alagoas, viajou um bocado.
Lá em Pernambuco, o nosso governador foi o segundo mais votado do Brasil. O primeiro foi o Renato Casagrande, lá no Espírito Santo, com 84% dos votos, e o Eduardo Campos teve 83,5% dos votos, contra um ícone da política pernambucana, que é o Jarbas Vasconcelos. Né? Portanto, me parece que esse resultado expressa o resultado de um bom governo, de um governo eficiente. O que você achou, Cláudio? Você que andou por lá. Marcelo, um grande abraço para você, prazer te encontrar aqui, plena forma, os amigos aqui, Silvio, Mara. Olha só, eu volto do Nordeste, eu fui em Pernambuco, estive na Paraíba, Alagoas, Belo Horizonte também, rapidamente. Eu volto do Nordeste otimista com o Brasil. É impossível você voltar de lá e ficar otimista com o Brasil pelo aquilo que eu vi. Eu volto preocupado com o Amazônia. O que eu vi lá são obras estruturantes. O Brasil, ele é um país que anda sobre 4 rodas. A expressão não é minha, nem é nova, era uma expressão antiga. E o Nordeste está fazendo o dever de casa, né? Duplicando as estradas. Você vai de Pernambuco, de Recife, a João Pessoa, 140, 160 mil estradas, 101 também, 101, que com muita segurança, que foi duplicada. São vários viadutos, Miguel Arraes, semelhantes ao Miguel Arraes, que você encontra pelo caminho. Então, isso mostra como que está sendo executado esse trabalho nas BR lá de Pernambuco, mas também no João Pessoa e também em Maceió. E o governo lá do Campos, do PSB, olha, Porto de Suape, que fica a 35 quilômetros lá de Recife, é pleno emprego. Muito dinheiro do governo federal, né, Cláudio? Não dá para você dizer, Marcelo, é impressionante o investimento do governo federal lá. Você vê isso, é visível, é visível. Mas não conta guardador de carro. Você não tem guardador de carro lá em Recife, nem em Porto de Galinhas. Não conta por quê? Porque é pleno emprego. Pleno emprego. Me permite um comentário, Cláudio, que o nosso governador, anda reclamando muito. Ele na falta de solução, porque é a responsabilidade dele, ele reclama dos outros, né? Eu quero saber que providências a Eletrobras vai tomar sobre apagão. Eu quero saber que providências ele vai tomar sobre saúde, sobre educação, sobre segurança pública, sobre estrada. Aí, Cláudio, a última reclamação dele foi em relação à bancada federal e à presidente Dilma, porque ela se comprometeu de liberar todas as emendas que estavam contingenciadas e não liberou as emendas do Amazonas. E aí ele foi para os jornais, para a TV, reclamar da presidente. O que ele não disse é que o critério que o governo federal utilizou para distribuir os recursos dessas emendas que estavam contingenciadas eram estados que não estavam negativados no Serasa, no CALC, que é o Serasa dos governos. E o estado do Amazonas, ouçam isso, o estado do orçamento de 11 bilhões e 300 milhões de reais está no Serasa desde janeiro. No meu primeiro discurso na Assembleia, eu apresentei a tela do Serasa do governo, que é o CALC, e mostrei que o Estado estava no CALC. O deputado Chico Preto foi lá e disse, não, isso é assim, entra num dia, sai no outro. Entrou em janeiro e não saiu até hoje. Então o governador tinha que ser sincero e dizer que a presidente não encaminhou os recursos para cá, porque ele não fez o dever de casa, que é contar as contas bonitinho. O banco lhe dá crédito, se o seu nome não estiver no Serasa, no SPC. O governo do Estado do Amazonas está com o nome do Serasa, do governo federal, que é o CALC, e por isso não recebeu. E aí fica reclamando, o dinheiro do estádio não vem. Como é que o dinheiro do estádio vai vir se o Estado está no CALC? O dinheiro do monotrilho não vem, como é que vai vir se eles não adequam as determinações impostas pelo Ministério Público Federal? Então, o que há muita incompetência. Com certeza. Enquanto isso, meu amigo, o Nordeste brasileiro está voando baixo. Olha, Pernambuco, lá do nosso amigo Eduardo Campos, lá, e está se preparando para ser o terceiro estado da federação. Minas Gerais, que se cuide. Minas, com toda a potência, com todo o equilíbrio que tem na parte industrial rural, que se cuide. Porque o Nordeste, olha, é impressionante. A questão do turismo, né? Os investimentos na construção civil, que eu vi lá em Maceió, que eu vi em João Pessoa, que vi em Pernambuco, são excepcionais. Muito dinheiro, Marcelo, entrando no governo federal, mas muito dinheiro de capital, por exemplo, italiano e capital francês também. E o turismo lá se viabiliza, olha, em questão de 10 minutos, de uma segunda-feira, às 17 horas, na Orla, que tem 12 quilômetros de Maceió, eu contei 9 ônibus de turismo, isso numa segunda-feira. Agora, Marcelo, olha só, são 9 quilômetros de Orla.
Em Manaus se faz festa para se inaugurar 100 metros de obra, né? Eu cheguei aqui e levei um susto, porque enquanto eu vejo o governo do PSB lá em Pernambuco, que está investindo em 400 mil alunos de primeiro e segundo grau, para falar o idioma de segundo grau, para falar o idioma inglês, o francês, o espanhol, para a Copa do Mundo. Eu estive com o Eduardo Campos lá em Brasília, no Congresso Nacional, depois nós fomos jantar na casa do Noblar, e o Eduardo estava lá, e ele me disse que esse ano vai entregar um tablet para cada aluno da rede pública do Estado de Pernambuco. Um tablet para cada aluno. Eu fui com o secretário de Educação do Estado do Amazonas no início do ano e levei lá aquele netbook que tem um registro do preço do governo federal por R$300. Ele disse que não tem dinheiro para fazer isso. É impressionante. O Amazonas tem dinheiro para muitas coisas, né? Mas menos para as coisas prioritárias. O Amazonas tem dinheiro para fazer almoçozinho de confraternização para professor. O Amazonas tem dinheiro para fazer... A iluminação... 17 milhões e meio de iluminação de ponte. Agora, para a saúde não tem, para a educação não tem. Aí eu chego aqui, Silvio, Marcelo, aí eu vejo lá uma matéria do Jornal Crítica dizendo o seguinte: eu teria vergonha de assumir a gestão disso. O secretário municipal de Educação, acho que são 18 escolas que vão ser reformadas. Então, isso é apresentado como projeto de educação, reforma de escola. E ele diz ainda que não... Nós estamos hoje, dia 21, hoje, 22. Mas até ontem, ele não havia conseguido ainda começar a primeira reforma, porque a burocracia interna não permitiu, ou seja, a incapacidade administrativa. Então, enquanto você tem... Olha a diferença. Enquanto você tem um estado como Pernambuco, num avanço gigantesco na parte educacional, aqui, a Prefeitura de Manaus não consegue reformar a escola. Ainda diz que não consegue mesmo, quer dizer, assina lá o atestado. E apresenta a reforma de escola como um projeto de investimento em educação. Isso é brincadeira. Então, nesse aspecto, Marcelo, me preocupa muito. Aliás, eu tenho, assim, olha, se eu pudesse dar um conselho, uma orientação, uma dica, aí pessoal do governo do Omar, viagem, saiam de Manaus. Mas não é para Brasília, não. Mas não é para Brasília. Cláudio, pelo amor de Deus. Eu preciso sair. Não dê essa ideia que eles vão para Miami, para Paris, para Nova York. Não dê essa ideia, pelo amor de Deus. Não é para ir para o Brasil. Não. Se apresenta a Manaus Tour, que já viaja o tempo inteiro. Se ela ouve o nosso programa aí, acabou-se. Não ouçam o Cláudio, por favor, não viajem. Olha, ele está falando assim, no Rio de Janeiro está sendo feito um trabalho agora muito interessante, Marcelo, ali naquela área do Maracanã, naquela área central, legalização de terra ali, que era do município, do estado, que era da federação. Ninguém sabia de que era aquelas áreas. Então o Rio de Janeiro está fazendo lá o seu dever de casa. São Paulo ninguém fala, São Paulo é outro mundo já. Minas Gerais avançando muito nas obras, tanto em Belo Horizonte quanto no interior. Problemas tem? Claro que problemas existem. Ninguém está dizendo aqui que o Brasil está uma maravilha. Agora, é impossível você viajar nesses locais aí, você não observar o que está sendo feito em termos de questões estruturais e de pensamentos para médio e longo prazo. Marcelo comprou já o horário? Tomara que ele vai embora. Vocês vão comer café, está aqui de castigo. Ele está embora. Marcelo, eu acho que aqui no Amazonas precisa primeiro ter oposição. A oposição tem que existir, tem que dar nome aos bois, tem que tomar partido, tem que dizer, olha, quem é o governador? O governador é o senhor Omar Aziz, que foi eleito com promessas aí, tá? Por exemplo, questão de segurança pública é brincadeira. Eu estava viajando aí, que entregava não sei quantos carros. Na primeira semana eu já tinha 6. Não, na primeira semana não. Bateram 6 nos dias do desfile. Bateram 6 no desfile. E capotaram 2 no outro dia. 6 bateram no desfile. Pois é, imagina como é que nós estamos servindo. Aquilo que você falou. Pode comprar quantos robôs comprar, mas se você não investir em material humano... Claro, eu passei 2 semanas questionando no Twitter a questão de segurança, no Facebook. Não apareceu um governista. Na véspera da entrega das viaturas, dos equipamentos, começaram a aparecer. Na manhã da entrega, tinha de monte. Depois de meio-dia, teve a primeiro estrago com viatura, sumiu. Deixa eu dar uma passadinha aqui na internet. Tem uma pergunta aqui da Daniele Farias. Tem uma pergunta aqui. Está treinado. Mostra de novo, Tomara. Vamos dar uma passadinha aqui na internet. A Daniele Farias pergunta pelo Facebook se há previsão de ciclovia
Isso é outra coisa que eu vi muito. Na ampliação da Avenida das Torres. Não há. Eu fiz esse questionamento na audiência pública e a secretária disse que encareceria a obra em 10%, apesar de que não apresentou números nenhum de que isso seja real. Na verdade, eles não fizeram nem levantamento de quanto custaria uma ciclovia. Pensaram na porta dos ônibus. Não pensaram na porta dos ônibus, né? Imagina a bicicleta. Aí pela janela. Eu fiz uma solicitação de que eles pelo menos incluam uma ciclofaixa na ampliação da Avenida das Torres. Registro também que na audiência pública ontem em Iranduba sobre a duplicação da M10 também não há previsão de ciclovia na duplicação da M10. E o que foi mais estranho é que a mesa composta pela CEINFRA, pela Secretaria de Infraestrutura, o representante da Secretaria da Região Metropolitana pediu a palavra e foi lá e disse, olha, os dois órgãos do governo, o representante da Região Metropolitana foi lá e disse, olha, eu estou surpreso com a informação de que não tem ciclovia, porque o plano diretor elaborado pela Secretaria da Região Metropolitana exige que as novas obras tenham previsão de ciclovia. Vocês não se entendem nem entre eles. Você imagina, Cláudio, na mão de quem que esse Estado... Agora, em contrapartida, Marcelo, por exemplo, você chega lá, vamos lá para Pernambuco de novo, lá. Você vai em Porto de Galinhas, você vai quilômetros e quilômetros de ciclovia. Rio de Janeiro, concretamente, criando várias ciclovias como alternativa de transporte, sim. Né? E essa é uma alternativa no mundo inteiro agora. Aqui na contramão da história. O Raisson Vitor faz um comentário aqui sobre a ponte, Silvio, e ele diz que é uma estupidez pensar numa ponte sobre o Rio Solimões, porque é um rio com leito ainda em formação. E que, como tem muita queda de terra e tal, ele propõe que teria que ser um túnel, como tem lá na... Vai ver que é por isso que a proposta está na Europa três vezes mais que a proposta da primeira ponte. E, Marcelo, a massa aqui do professor Fernando Almeida, está sempre com a voz aqui de madrugada hoje. Na madrugada, eu lembro que ele ouviu, né, professor? Muitos boleros aí na madrugada, eu fui dormir depois de 2 horas da manhã, curtindo o professor Fernando Almeida, está sempre na Vox aí de segunda a sexta, das 23 até 1 da manhã. Bacana. Marcelo, tu citaste o plano diretor, é interessante também falar que... O plano diretor da região metropolitana. Pois é, mas é gasto uma grana bacana com a revisão desses planos e tudo mais. Então, eu quero tocar mais na frente, em outros programas, sobre o que foi gasto com a revisão do plano diretor de Manaus. Sim. Que até agora não saiu. Também aqui, eu não vou citar o nome dela, ela é uma policial militar, dizendo que ontem estava trabalhando numa blitz, abordou um carro e o cidadão saiu do carro gritando com ela e dizendo que era advogado, assessor, desembargador, que ninguém tocava nele, que ele não mostrava documento para ninguém e que se abrisse o porta-mala do carro dele, quem ia ser preso era o soldado. Portanto, infelizmente, a nossa cidade ainda convive com esse tipo de imbecil. Porque isso é um imbecil. Pode ser assessor desembargador, do Papa, advogado, pode ser o que for. Se esse imbecil estiver nos ouvindo, mas essa é uma cidade em que um imbecil esmurra uma mulher e um rapaz numa lanchonete e ninguém nem prende o cara, porque ele vai lá e diz que é amigo do governador, não sei nem de onde. Portanto, tem que acabar com isso, né, Marcelo? Tem que acabar. Que eu sou filho de... Sabe, isso aí... Não dá, Manaus não é estúpido, né? É uma cidade de 2 milhões de habitantes, isso não pode mais acontecer, as pessoas não podem permanecer impassíveis, né? Acho que as pessoas têm que falar, tem que ser aqui o certo vira errado. Eu ontem estava numa roda de amigos e uma pessoa disse lá, pô, me pararam na batida, eu liguei para não sei quem, que é parente de não sei quem, e na hora colocou no telefone e o cara teve que me liberar. Ou seja, o certo é o errado, né? E diz isso com alegria, como se fosse um correto. Como se isso fosse bonito, né? É o famoso espetáculo. É bonito pra tua cara, né? E ela a pessoa pagou um mico lá na mesa, mas isso, infelizmente, é uma atitude ridícula. Então eu quero prestar minha solidariedade aqui. Eu não vou dizer o nome dela, não, claro, porque ela é policial, se bobear, o coronel ainda prende. Só para agradar. Agora vamos pegar o nome, né? Eu perguntei se ela sabia o nome do desembargador, ela disse que na hora foi uma confusão tão grande que ela não lembra o nome do desembargador. E às vezes não tem nome. Agora o capitão, né? E o capitão foi lá, deu um pito no soldado e mandou liberar o cara mesmo. Ou seja, o capitão... É a subserviência, né? Lá no Dom Pedro a gente faz um trabalho de segurança e agora a polícia está orientada a abordar todo mundo. Porque as pessoas não andam com placa no peito, eu sou do bem ou eu sou do mal.
E aí começam os filhinhos de papai lá a reclamar, eu tenho cara de bandido, e bandido não tem cara. Exatamente. E nós segurar comandos, é para abordar todo mundo. E quem reclamar, deixa que a gente segura a onda. Portanto, você que é policial, quando acontecer um negócio desse, represente contra o capitão. Represente contra o capitão. Não fale nada na hora, porque na hora ele vai lhe prender, mas depois anote o nome dele, o nome do advogado, o nome do desembargador, na corregedoria e represente contra o capitão. Porque esse capitão também não merece a farda que veste. Sem dúvida, é assim, Marcelo, que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Só vai ser tomando atitude desse tipo, cada um assumindo a sua parte nesse cenário, que você vai mudar. Ainda ontem, na madrugada, alguém colocou lá no Facebook, estava na internet, alguém dizendo, olha, é muito triste o momento que a gente vive com esse quadro atual da política amazonense, no caso, ela se refere à Amazônia, e sem expectativa. Eu disse, olha, eu acho que não. O quadro é difícil, mas nós temos a possibilidade de mudar e acreditar que isso é possível. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta ficar calado, sabe, sofrendo ou se indignando sozinho sem tomar nenhuma atitude. A internet está aí, e hoje, na minha opinião, o processo de democratização da informação passa pela internet, porque é irreversível. Pode ser complicado, hoje é meio difícil, nem todo mundo tem, mas muita gente já tem, e não tem como parar esse processo. Não tem como. Então a pessoa vai lá, posta, olha, se não for o caso, interessa aqui para vós, que aqui a gente não tem nenhum problema, a gente, sabe, divulga mesmo. Aqui, também o Elivan Pinheiro Dantas, dizendo que tentou entrar com as duas filhinhas dele, criança, com uma bicicleta pequena de rodinha no centro de convivência da família lá de Santo Antônio, e foi informado que é proibido andar de bicicleta lá dentro do centro de convivência Vai ter que andar na rua, quer dizer, colocar as crianças na rua para sofrerem risco de um atropelamento. Não, aí aqui a Alexandra Carvalho diz que no centro de convivência da Cidade Nova ela foi proibida de tirar foto da filha dela. A filha dela estava brincando no playground, ela foi tirar foto e a segurança disse que era proibido tirar foto lá dentro. Nós temos que acabar com esse tipo de palhaçada, né, Cláudio? Essa cidade aqui, cada vez mais é uma sucupira, né? Pois é, e já deixou de ser. O mundo avança, né? Nós viramos uma cidade de 2 milhões de habitantes, mas está virando uma sucupira. Com hábitos de sucupira. Né? E nós temos que reverter isso, né? As papagaiadas são as mesmas. Olha, eu digo assim, é preciso ir além do que os olhos, né, enxergam, né? Além da televisão. Olha, é preciso, eu voltei com uma vontade assim, viu, Tamara, de conversar aqui. É um prazer grande olhando para a Tamara, com a nossa disposição hoje, né? Muito grande, né? Essa alegria. Marcelo, eu acho que Manaus, né, o Amazonas merece muito gente. Eu estava conversando com a ex-senadora Luiz Helena, lá em Alagoas, na Maceió, e lá no shopping. Quase impressionante a popularidade dela. 4 pessoas que passam do shopping ali, 2 falavam com ela, lá no shopping Maceió. E ela dizia, olha, Cláudio, tem hora que eu tenho vontade de desistir. Ela dizia, se eu tenho vontade de desistir, não aguento mais, política é muito complicada, é difícil, eu não faço isso. Não faça, porque se as boas pessoas se afastam desse processo, e você está aí ouvindo a gente, e aí você tem aquela vontade, um pouquinho de ser político, de participar mais, e fica com medo, não tenha medo não, participe, sabe? Faça a sua parte nessa história. Você só muda as coisas participando, sabe? Você é estudante? Participa na escola, é universidade, vai para dentro do centro acadêmico, discute na sala de aula, não adianta sim. A gente conquistou muita coisa, né? A democracia brasileira é muito jovem, a gente é muito intenso na cobrança, né? Mas o país está mudando, você tem novas realidades. Aqui na Amazônia nós vivemos grandes momentos de luta, de conquista. Agora está um pouco parado e tudo, né? Mas nós temos o Marcelo Ramos, que é um batalhador, lutador, que está construindo uma história. Tem outras pessoas aí, né, que avançam, que, independente da questão da ideologia, né, ou do partido que estão inseridos, você tem, por exemplo, o prefeito Serafim, né, que é uma pessoa republicana, que está sempre prestando informações, que está sempre fornecendo dados para as pessoas raciocinarem no seu bloco, isso é importante. Você tem o pessoal da CBN, tem o Ronaldo Tiradentes, com a participação dele lá, alguns concordam, outros não concordam, mas é importante a participação democrática dele, como é do Marcos Santos, enfim, como são de outros políticos aí que estão na Assembleia. Agora, você tem que fazer a sua parte, não é? Você está aí, sabe, imóvel? Não. Sabe? Você está indignado, o trânsito está ruim? Faça a sua parte para melhorar, né? Conversa com um morador de rua. Mas tem que fazer uma revolução de pensamento. E acima de tudo, ontem eu assisti aquele Corujão do Esporte e estava lá o Paulo Nunes, que foi jogador Palmeiras e tal, de Goiás, né? Foi do Palmeiras e do Grêmio. Jogador do Palmeiras, do Grêmio, do Goiás.
Então, o Flamengo está numa crise. O Paulo Nunes e o Renan, que foi da Seleção Brasileira de Vôlei da geração de prata e hoje é um dirigente esportivo, foi técnico esportivo e tudo mais. E o Paulo Nunes criticava o Vanderlei Luxemburgo, dizendo que o Vanderlei Luxemburgo, assim, do ponto de vista de ser humano, é o que há de pior na sociedade. E o Renan rebatia dizendo que o líder tem que liderar pelo exemplo. E o cidadão tem que reagir pelo exemplo também. Vou dar um exemplo aqui. Um cidadão acabou de me mandar uma foto aqui, indignado, porque um carro do Manaus Trans tinha batido no retrovisor do carro da amiga dele. Aqui, Cláudio, vamos ver se eu acho a foto aqui, Cláudio, para te mostrar. E aí ele mandou a foto, inclusive do carro do Manaus Trans, do carro da amiga dele. Eu disse, mas peraí, o carro da sua amiga é esse que está em cima da calçada? Ele disse, é esse mesmo carro. Deveria, é um absurdo que o Manaus Trans... Eu disse, o carro do Manaus Trans realmente deveria ter parado. Parado para multar o carro da sua amiga. Então nós precisamos também... Falando em calçada, Marcelo, eu fiquei surpreendido. Você viu calçada lá pelo Nordeste? Muitas calçadas. Não vi nenhum olho no prego, viu? Quer dizer que não encontrei, foram 20 dias de viagem, não encontrei nenhum, Tamara, nenhum olho no prego. Tudo andando normal. Agora, cheguei aqui e fiquei surpreendido. Logo no segundo dia que eu cheguei, fui ali na Irão, tá cheio de... Parece que a moda agora é cone, né? Alguém deve estar ganhando dinheiro com esse negócio de cone, porque resolveram agora, desde os espaços que você não para, coloca um cone lá. Todo mundo é dono da rua. Dono da rua. É absurdo. Eu acho que em Manaus, assim, como muitas coisas, Marcelo, eu acho que tem que ter autoridade, não é autoritarismo. É autoridade. Então você não pode parar em determinado ponto, não pode subir na calçada. Aí o poder público tem que exercer a autoridade. Não é aquela questão do autoritarismo, que é isso aí, do cara que é militar, ou irmão, não sei das quantas, se argora, né? Isso é autoritarismo. Agora, o princípio da autoridade tem que ser mantido. Manaus é uma cidade sem dono hoje. Cadê prefeito? Tem prefeito da cidade? Está em Manaus? Não, o prefeito está em Manaus. Está em Manaus? Quem é o prefeito hoje? Marcelo Mimic. Marcelo Mimic. Que anunciou que ia fazer uma limpeza lá no Tupé. Já estão limpando o Tupé, pelo menos, né, em algum lugar, né? Se ele fizer isso, já fez mais do que está lá para exatamente. Em um dia, né? Em um dia. Mas é isso. Estouramos o tempo aqui. Vamos, né? Vamos. Estouramos o tempo aqui. Estou ligando a cobrar para o Cláudio. Estamos ligando a cobrar para o Cláudio. Então, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado, Silvio. Fala, Silvio. Silvio está falando. Hoje nós já bagunçamos tudo aqui. Esse programa vai para 2 horas. Eu quero agradecer a oportunidade. E pedir desculpa ao pessoal, ainda tenho que me acostumar com falar direito. Eu falo muito rápido, falo pouco. Escrevo melhor. Então, para a galera aí que pode me seguir no Twitter, @SilverSilva. Quem não conhece o meu blog é parcialmente.imparcial.wordpress.com. E vamos nesse desafio aí. Vamos lá. Quero agradecer ao Silvio, ao Cláudio, ao Tanara, o Anderson Chapa, é o nosso cameraman com o computador do Rio do Vasco. Tá bonito, tá bonito. Bem vestido. Aí o Japa, muito bem vestido, pela camisa. O Silvio apareceu um dia aqui na camisa do Flamengo, que era usar que ele não entra. Que era usar que ele não entra. Eu também é flamenguista. Você não tem autoridade para dizer que não entra, mas o Silvio não entra. Então, pessoal, obrigado. Valeu aí, uma boa semana para todos. Lembrando que no próximo sábado, não sei se eu vou estar em Manaus, se eu tiver, estarei aqui, senão o Silvio, Japa, Tamara e quem mais, o Cláudio, quem mais aparecer por aqui. E aí já com a nova nomenclatura entre amigos, né? É verdade, vamos fazer uma nova vinheta. E na semana que vem recomeçam os trabalhos na Assembleia, para quem parou o trabalho, né? Então a Assembleia volta com a leitura da mensagem do governador, mais uma vez aquela papagaiada de sempre, mostrando em um Estado que só existe no sonho e no delírio deles e dele e dos bajuladores ao redor dele, mas nós vamos aproveitar a leitura da mensagem para fazer a contestação das informações mentirosas. Eu vi um dia desse, ontem eu fiquei indignado, que eu assisti a propaganda institucional sobre saúde pública, dizendo que nos 61 municípios do estado do Amazonas tem aquele sistema de câmera em que você filma lá no hospital e o médico dá um diagnóstico aqui. Mentira, governador! Mentira! Que cara de pau absurda!
Eu não sei se o senhor não viaja no governador, para o interior, não sei se lhe engano, mas aquilo é mentira. Dizer que nos 61 municípios existe aquele sistema, em alguns poucos municípios do interior do estado do Amazonas. Vamos parar de palhaçada. Tem lugar que não tem nem hospital. Vai ter câmera para fazer exame. Não tem internet. Como vai mandar a imagem de lá para cá? Vamos parar de mentira, de palhaçada. Aquela propaganda, governador. Depois, conta o senhor, se o cidadão lá em Japurá vê uma propaganda daquela ali, ele volta indignado. Que aquilo ali é uma palhaçada. Essa propaganda da saúde é uma palhaçada, uma mentira. Aquilo lá não existe. Eu ando pelo interior do estado do Amazonas e sei que no interior do estado do Amazonas, Cláudio, só tem um tratamento. Pegar um avião ou um barco e vir para Manaus. E quando chegar aqui, ainda vai penar um bocado. De preferência, pegar outro avião, hein? Ainda vai penar um bocado. Portanto, vamos acabar com essa palhaçada. Governador, tire aquela palhaçada do ar. Aquela saúde pública só existe nos seus sonhos ou no delírio do secretário de saúde ou da FECOM, sei lá de quem faz essas palhaçadas. Isso é uma palhaçada que expõe o governo ao ridículo. Mais do que ele já se expõe pela falta de ação, pela incompetência de portar no Serasa. Eu quero terminar esse programa fazendo um apelo com o governador. Governador, tire o governo do estado do Amazonas do Serasa. Um governo que tem 11 bilhões de orçamento não pode estar no Serasa. Cidadão que trabalha com salário mínimo, que é servidor público que ganha R$2.000, está no Serasa, até tudo bem, né? Às vezes aperta, tem que comprar uma coisa. Agora o cara é milionário e está no Serasa porque é vagabundo mesmo. Ou é incompetente ou desonesto. Má gestão total. É isso. Valeu. Um tempinho de indignação no final para responder aqui. Não vou. Vou te chamar de bipolar, não. A bipolaridade do Cláudio. Depois eu explico. Um abraço a todos. Obrigado, Tamara. Obrigado, Japa, Cláudio. Um abraço para todo mundo. Uma boa semana. Até sábado. Tchau, tchau. Valeu.